Glória a Deus, gente, que coisa mais linda, quanta gente bonita nesse lugar. E eu tô muito feliz, muito honrada de estar aqui hoje com vocês. Porque Deus é bom, amém? E Ele é bom todo o tempo. E Ele tem feito coisas maravilhosas. A última vez que eu ministrei aqui, eu tava indo, né? E olha só, que benção. Nem sabia que ia estar aqui, pastor. Deus faz umas coisas doidas assim. Eu orei, deve fazer uns 3 meses. Falam que na imigração tem uns processos assim, tipo, nos 3 meses é o primeiro baque, assim, que você vê, nossa, eu tô fora do meu país, sente saudade da família. E eu tive. E aí num dia lá, eu chorando na presença de Deus, falando, eu queria tanto poder ver minha mãe. Eu falei, Deus, me dá uma oportunidade de eu ir mais uma vez, né, esse ano. Não sei como, eu queria assim que o Senhor me desse condição de 2 vezes no ano, ou deles virem, sei lá, que eu pudesse ver eles 2 vezes ao ano. E aí, com uma surpresa, assim, numa reunião da loja, a gente decidiu que eu viesse e Deus falou, eu tô vendo a tua oração, eu sei, você tá me agradando, então eu vou te dar esse presente. E para mim, estar aqui com vocês hoje é um presente. Gastar tempo aqui hoje, ministrando, falando um pouquinho daquilo que Deus tem feito naquele lugar, é um presente. Que vocês são muito amados, muito preciosos. E quando a gente está lá, a gente sempre está pensando nessa ponte, sabe? Para que a gente tenha sido pioneiro, mas que vocês também possam ser enviados, também possam estar lá trabalhando com a gente, que a obra é grande. E para nós vai ser um prazer, João, tá? Já está no céu, já está ligado no céu. Logo está lá também trabalhando com a gente. Deus tem feito grandes coisas naquele lugar, irmãos, e é por causa dele, não é por causa de nós. A gente não consegue fazer nada, é só Deus que reúne as pessoas, pastor Kleber. Às vezes eu fico olhando e falando, gente, quanto povo improvável. O Lucas, ele brinca que a gente é tipo um pão multigrão, sabe? Porque são pessoas diferentes, todos eram de denominações diferentes, porque a gente tem ali na igreja gente que era da Assembleia, gente que era não sei o quê, novos convertidos, né? A Igreja Católica, e também de cada região do Brasil hoje lá. Então, os brasileiros que migram, tem mineiro, tem gente do Pará, tem gente de tudo que é canto do Brasil também lá com a gente. E é lindo, porque no céu vai ser assim, né? Vai ser de tudo canto e a gente junto adorando Deus. A gente fala que a gente vive um pedacinho do céu lá. Glória a Deus. Então, meus irmãos, enquanto eu estava orando ao Senhor, na verdade, antes do pastor Kleber falar comigo, o Senhor já tinha colocado essa palavra no meu coração para ministrar com vocês. Então, eu sabia que o convite ia vir. E se vier para o curso, você falou do domingo, também Deus já tinha falado o que ia falar. Então, glória a Deus, já estamos com tudo pronto. Falei, glória a Deus, é o Senhor que vai falar. Mas hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre identidade e propósito. Você pode repetir comigo? Identidade e propósito. Isso a gente acabou de cantar. Eu vaguei mundo afora. Porque os jovens, as pessoas, qualquer fase da vida, estão vagando e procurando um senso de propósito para viver e uma identidade. E muitas vezes nós achamos que algumas coisas nos definem. Eu mesma, né, passando pelos processos, agora mãe, há uma nova versão minha. Mas há uma identidade do céu sobre mim. E que independente da estação que eu esteja vivendo, independente se hoje você é adolescente, se você é jovem, se você é adulto, se você é pai, se você é avô, se você é tio, não sei. Mas se você é irmão, há uma identidade do céu sobre a tua vida. E o propósito do Senhor é isso que vai fazer você se encontrar. Essa canção que a gente cantou também fala: uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu quero te dar uma notícia. É só a vontade de Deus para a tua vida que te satisfaz. Eu não sei o que você tem procurado, aonde você já buscou ou tem buscado. Mas eu quero dizer que no centro da vontade de Deus é o melhor lugar para estar. E quando as pessoas me perguntam, tipo, como é que está sendo no Canadá? E claro que tem os desafios da saudade, da distância. Mas, gente, estar no centro da vontade de Deus é ter todas as necessidades supridas. É não ter que se preocupar com o amanhã. É cada coisinha que Deus faz. Hoje a gente mora, né, num lugar que eu falo, é ou para milionário ou para missionário. Sou a segunda opção. Porque Deus colocou a gente lá. E algumas semanas atrás aconteceram várias coisas, na verdade. Já aconteceu e sempre acontece da gente receber compra na nossa casa. Compra, assim, né? Caixas de mercado. E há um tempo atrás, sei lá, 2 semanas, eu estava com uma vontade de comer pão de queijo, gente. E coxinha. Porque não tem coxinha lá. Vocês acham que é super comum, né? Vai qualquer padaria tem coxinha e pão de queijo. Lá não tem. Até o pão de queijo é fácil de achar. Eu achei lá no mercado. Eles têm uma
Uma empresa, é Brasil Bites o nome. Que é tipo internacional mesmo, eles fizeram a versão. É bem gostoso, bem igual ao nosso. Mas é a coxinha. E aí eu vi um vídeo de um gringo fazendo coxinha. Eu falei, nossa, se o gringo consegue fazer coxinha, não é possível que eu não consiga fazer coxinha, pastor. Mas eu olhei e falei, gente, é difícil. Eu tô aprendendo. Gente, eu não sei se vocês me seguem, mas eu melhorei muito. Assim, quem me viu, quem me vê. Que agora eu cozinho, eu faço almoço, eu não sei o quê. Porque aqui no Brasil era só trabalho e era marmita. Eu pegava a marmita e ia almoçar fora. Não tinha tempo. E hoje eu sou dona de casa. Tô cuidando da minha casa. Mãe. Meu maior sonho, meu maior ministério, gente, é o que eu tô vivendo lá no Canadá, né? Eu vou contar pra vocês as coisas ministeriais, digamos assim, da igreja, do que Deus tem feito. Mas o principal, o primeiro deles é a minha casa. E Deus me levou lá para o Canadá para me colocar dentro de uma casa, para eu ter um banheiro para limpar, uma louça para lavar e ter comida para fazer e uma menininha o dia inteiro grudada nas minhas pernas para eu ser mãe, para eu não terceirizar o ministério que Deus pôs sobre mim. E aí eu olhei, tá, eu estou melhorando na cozinha, mas eu acho que coxinha é meio perigoso. Quem sabe fazer coxinha aqui? Eu já ouvi muitas histórias de que estoura, né, que pode queimar. Não, já que você também não dá para levar como parâmetro, né? A melhor cozinheira aqui, não dá para ser a comparação. Mas para mim, eu achei perigoso. Falei, não vou fazer. E guardei dentro do meu coração. Fomos para uma reunião da igreja brasileira. No final, um irmão estava saindo com uma bandeja, tipo de bolo, assim, sabe? Uma forma de alumínio. E a Maria Helena olhou na hora e falou, bolo, bolo. Porque ela já tinha visto que bolo fica naquilo lá, né? Ela queria o bolo. E aí o irmão falou assim para mim, Maria Helena, não é bolo. O que era, gente? Coxinha. E o pior é que esse irmão que faz coxinha é um outro, mas eu nem me toquei de pedir para ele. Ele geralmente leva congelado. Mas para aquele irmão ele tinha pedido, ele levou a coxinha prontinha, assada, que estava quentinha naquele negócio. E aí ele abriu assim e falou, quê? Aí eu olhei e falei, Deus, aqui no Canadá, o Senhor viu que eu queria coxinha e o Senhor me agradou assim. E aí Deus me lembrou daquela palavra que fala, deleita-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deus é um Deus de detalhes e viver no centro da vontade de Deus é isso. E assim como aí você pode perguntar assim, ah não, Cris, então eu vou falar, Deus, eu quero tanto uma Ferrari, me dá uma Ferrari. Como é que funciona o reino de Deus? A Maria Helena, vamos pensar numa bebê. Se ela falasse para mim, mãe, eu quero uma Ferrari, adianta eu dar uma Ferrari para ela, gente? A menina vai pegar a chave e pôr na boca, provavelmente perder a chave. Ela nem vai saber que a chave liga o carro. Deus, Ele vai nos abençoando conforme nós estamos preparados. Mas Ele ama abençoar o seu povo. Claro que se eu fosse milionária, meu filho fez 18 anos, eu tenho condições, eu vejo que ela está preparada, óbvio que eu vou dar um Tesla, né? Lá é Tesla. Vou dar um Tesla para ela. Mas se eu ver que ela não está preparada, eu não dou. Deus é um Deus de detalhes, que quer mostrar para a gente que Ele cuida de cada necessidade. E aquilo que você pensa, assim, que só você sabe no seu coração, de repente, Ele te abençoa. Não sei por que eu comecei falando isso, nem estava no script. Mas é só para vocês entenderem que viver na vontade de Deus é o melhor lugar. Por isso que quando me perguntam, você está bem no Canadá? Eu falo, mas eu estou bem demais. Porque eu sei que é o meu lugar. Eu sei que Deus me colocou lá, que é o tempo dEle para a minha vida. E amém. Gente, quando a gente tenta sair, daí já é outra história. Conhece a história de Jonas, né? Tentou fugir. Deu ruim para todo mundo ali dentro daquele barco. A tempestade, até que tiveram que jogar ele para fora do barco. Aí vocês sabem da história, né? O peixe engole e aí por aí vai. Porque o Senhor sabe que o melhor lugar para nós é no centro da vontade dEle. Mas hoje nós vamos ter como base, e conforme eu for falando para vocês, a gente vai dando alguns exemplos, a história de Esther. Esther vai pegar para mulher? Não. Eu vou falar hoje com os jovens, usando a vida da Esther. Se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos ir passando assim por vários versículos, ouvindo um pouquinho da história dela e tirando alguns princípios. Vocês conhecem a história de Esther? Quem que conhece? Não muitos, então a gente vai lendo meio junto, tá? Então, gente, aqui nessa primeira parte, o rei Assuero era o rei ali, ó, desde a Índia até a Etiópia, era um rei muito poderoso. E a Bíblia diz que ele estava, tipo, muito rico e bababá, e ele estava fazendo uma baita de uma festa. Vou resumindo assim para vocês, que eu gosto de contar. Eu falo assim, que se alguém, tipo, pegar essa história, porque tem um filme da Esther, mas, nossa, uma série da Netflix, assim, tem uma cena que ia dar... É um livro bem gostoso de ler para vocês depois gastarem. Quem gosta de histórias, assim, é muito bom. E aí o versículo, ó, nós vamos ler o versículo 10, que ele diz assim: e ao 7º dia, estando o coração do rei alegre do vinho, mandou esses fulano aqui, que serviam nessa presença, o 11, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti,
com a coroa real, para mostrar aos povos, aos príncipes, a sua formosura, porque ela era formosa à vista. Então pensa, essa rainha, tipo assim, o cara era o mais poderoso toda aquela região. A Bíblia está contando aqui que ele era muito rico, ele estava festejando isso, e ele fala, agora vocês vão ver que além de eu ser o todo-poderoso, eu tenho a mulher mais bonita do reino. Essa rainha, pelo jeito, era assim, nossa, sei lá, a mulher mais bonita do momento. E aí, olha o que acontece no 12, gente. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos. Pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Eu nunca vou entender um dia. Sei lá, ela deve estar no céu? Será que ela está ou não? Não sei. Ou senão eu vou pedir lá para o povo, para quem escreveu, né, contar melhor a história do... Se tem um porquê dessa mulher ter feito isso. Mas ela simplesmente fala, não, eu não vou, eu não quero, sei lá, de certo ela pensou, esses homens estão tudo doido lá, eu não vou ficar aqui nas minhas... E ela estava dando festas também, né? A Bíblia conta que ela estava lá com as amigas dela, curtindo, sei lá, a festa do pijama. Ela falou, eu não vou sair daqui não, é ele que se vire. E aí o que acontece, gente, é que ela não vai. Primeira coisa aqui que eu entendo. A Bíblia mesmo fala que muitos, né, são chamados. Mas o pouco dos escolhidos é aquele que se faz escolhido. O Senhor está com um convite aberto para aqueles que querem vir, servir, se apresentar. Então, o chamado de Deus, a obra dele é para você. Diga para a pessoa que está do seu lado, a obra de Deus é para você também. Amém? Você faz parte disso. O Senhor te chama para se apresentar. Ele fala assim, ei fulano, ei Maria, ei Ana, ei... Enfim, fique em pé. Se apresente diante de mim, eu quero te usar, eu quero te enviar para as nações, eu quero usar você aqui em Guarapuava, eu quero usar você no seu colégio, na sua faculdade, aqui na igreja, na sua comunidade, na sua família, na sua casa. Mas quantos de nós, assim como o Vasti, falamos, não é para mim, eu não vou, eu não quero. E aí no versículo, olha que grave que foi isso, gente, no versículo 15... o que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pelas mãos do eunuco, aqui ele contou, né? Então disse o Memucã na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia desse feito da rainha sairá para todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E aí no 19 eles dizem, se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se na lei dos persas, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E olha só, no 22 ele diz que se foram enviadas cartas a todas as províncias, cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um. Gente, isso é tão atual. O que a gente vê na rede social? Tudo contra aquilo que é os princípios de Deus, não é verdade? A gente conversa com os nossos amigos e hoje eu falo, Deus está levantando mulheres. Eu vejo que eu faço parte desse movimento do Senhor, trazendo de volta para os seus lares. Porque nós, mulheres, nós conquistamos muitas coisas, é verdade. Nós conquistamos os nossos direitos, nós hoje conseguimos, né, ter voz. Isso é muito importante. Mas nós não podemos esquecer que o Senhor criou a família de uma forma perfeita. Hoje, eu até vi uma ilustração esses dias, né, de um guarda-chuva e o marido segurando o guarda-chuva. Isso é a submissão. Nós estarmos debaixo da mesma missão. Ele como protetor, guardando. Porque eu não sei, até eu estava falando com a Fran esses dias, ela sabe o que é fazer uma força que não é nossa, né? Tentar lutar num lugar que não é nosso. A mulher tem que ser homem dentro de casa. Gente, isso fere a mulher. Isso acaba com a gente. Porque não foi assim que Deus criou. O homem tem o seu papel de sacerdote. E a mulher como submissa para viver essa missão. E eu quero dizer para vocês que é maravilhoso viver família. É maravilhoso cuidar do lar. É maravilhoso ser mãe. Mas se postam isso na rede social, o que vira? Meu Deus, chacota.
E essa mulher, essa rainha, ela fez isso. E veja como precisaram fazer um posicionamento, porque essa mulher, ela ia ser um mau exemplo para toda aquela geração. Então o rei precisa falar, o homem precisa ser senhor da sua casa. Eu quero dizer para você que isso é proteção. A Bíblia diz que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então não pense que é autoritarismo, que é violência. Muito pelo contrário. O que Cristo fez? Deu a sua vida pela igreja. Aleluia! Olha que amor é esse que Cristo tem por nós. Deus criou tudo perfeito na palavra dele. Mas nós vemos ideologias indo contra, assim como aconteceu. E aí o Senhor fala, eu preciso levantar pessoas que sejam exemplo para essa geração. Que assim como Paulo, ele falava, podem olhar para mim, porque em mim há Cristo. Que nós tenhamos a moral de dizer, pode olhar para mim, pode olhar. Deus tem me levado lá no meu secreto, para que eu possa dizer aqui para vocês, não, eu estou aprendendo dentro da minha casa, e hoje eu posso estar ministrando outras mulheres, porque eu sei o que é ser esposa, eu sei o que é ser mãe, eu sei o que é o meu principal ministério, e todas as coisas vão sendo acrescentadas, porque eu entendi qual é o propósito de Deus para minha vida. É isso que o Senhor faz. E olha que lindo, porque aí o Senhor, ele dá, né, acontece esse decreto, né, de que haveria uma nova rainha. Quantas gerações já se passaram, irmãos? Quantas pessoas que vocês mesmos conhecem, que desistiram. Mas o Senhor está chamando você hoje. O Senhor está te dando uma chance de você viver o extraordinário dele. É isso que ele tem para você. Que nós sejamos jovens, que nós sejamos mulheres, homens, que realmente são uma carta viva do Evangelho de Jesus nessa terra. Amém? E aí olha só, o que acontece aqui então. No capítulo 2, no versículo 2 diz assim, então disseram os jovens do rei que lhe serviam, busquem-se para o rei moças virgens e formosa à vista. Daí no 4, e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reina em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei. E assim ele fez. E aí, no 5, havia então um homem judeu, ou seja, não era daquela terra, né? Os judeus eles estavam vivendo por esse momento, nesse lugar, da fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. E aí no 7, este criara a Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara como filha. A primeira coisa que eu quero falar assim, gente, olha isso. A Esther, ela era órfã, criada pelo seu tio. Ela podia ser a que mais olhasse para ela e falasse, eu não sou digna. Nós vemos hoje quantos traumas, né? O divórcio do pai e da mãe causa num jovem. A ausência, porque tem muitos jovens que são órfãos de pais vivos. O pai está vivo, mas nunca foi presente. A gente não tem, às vezes, um relacionamento que eu consiga ver. Não, meu pai é um espelho. E nós sabemos o quanto isso afeta mesmo. Na nossa criação, na nossa personalidade, no nosso desenvolvimento. E aí nós vamos vendo quantos problemas que precisam ser resolvidos. Mas a Esther, ela não tomou isso como identidade dela. Ela não falou assim, eu sou órfã. Eu sou de um povo que não é esse povo aqui. O que eu vou fazer lá? Você acha que o rei Assuero vai me escolher? Eu sou a menor das menores daqui. Eu sou uma coitada. Olha o que eu passei. Eu quero dizer para você que todos nós temos as nossas dores. Todos nós temos as decepções, porque o homem sempre vai decepcionar. Se não foi com os teus pais, às vezes foi num relacionamento, foi em alguma coisa que te marcou e que quis mudar a tua identidade. Mas hoje eu estou aqui com a autoridade do céu para dizer que a identidade que você tem é de filho do Deus vivo. Ele é o seu pai. E a identidade que passa sobre você é a identidade de filha e de filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sempre falo que das minhas feridas curadas sai poder para curar.
Porque Deus não deixa nada mal resolvido. Ele vai bem naquela tua ferida e fala assim: não, eu vou mudar isso aqui. Órfão? Não, agora você é meu filho. Rejeitado? Não, agora você é amada, amado. Incapaz? Pois eu te capacito. E quem sabe eu poderia olhar muitas vezes, eu pensava assim: meu Deus, Senhor, tem tantas promessas. Eu lembro quando eu era, sei lá, uns 12 anos, acho que eu já estava recebendo promessa. Às vezes acontecia, eu lembro uma vez que a gente foi, acho que na quadrangular, estava que a minha mãe e o pastor Kleber viam o pastor de fora, eles iam visitar. Eles eram muito sedentos por Deus, gente. Era muito engraçado, porque eles não podiam perder um evento assim, ó, que eles estavam. E era oração. E eu ia junto. E eu lembro que até teve uma vez, sei lá de onde é que ele era. Ele pregava em inglês, mas acho que era da África, não sei. E eu lembro que eu estava assim, num cantinho, assim, escondida. Pois ele foi até mim, colocou um manto na cabeça e falou: Deus está te chamando, Deus tem uma promessa para você. Você vai para as nações, blá, 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 blá. E eu ia recebendo aquilo, mas eu pensava: nossa, Deus, mas eu podia, sei lá, ter nascido em São Paulo, num grande centro. Ah, porque um dia você vai conseguir atingir muitas pessoas. E eu pensava: como que... Não tinha Instagram na época, eu jamais imaginei como é que Deus ia fazer as coisas para influenciar alguém. Eu não sabia como a promessa de Deus ia se cumprir. Mas Deus pega o improvável mesmo, do interior do Paraná, que fala gente... Porta. Gente, lá eles acham o máximo o meu sotaque. Tem uma menininha mineirinha que esses dias ela estava falando para a mãe: carne. Aí a mãe dela falou assim: nossa, Helena, por que você está falando assim? Ah, porque a pastora fala assim. Ela está falando carne, porta. Porque ela acha bonito o sotaque. Quem que diz que alguém com sotaque, né, do interior mesmo, Deus iria usar? Pode ser, como fala, pode sair alguma coisa boa de Guarapuava? Pode. Diga para a pessoa que está do seu lado: pode. Você está aqui. Para Deus não há geografia, não há distância, não há impossível, não há empecilho, não há palavra contrária. Nada pode impedir aquilo que Deus prometeu. E a Esther, ela não era uma coitadinha. Ela tinha descendência. Aleluia. Ela fazia parte da descendência do céu. E aí, gente, seguindo aqui, o que acontece? Então essa moça, ó, no 9, a Bíblia diz assim: e a moça apareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Pelo que se apressou a dar-lhe em seus enfeites os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. A Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Obediente, sábia. E olha só, gente, ela achou graça aos olhos desse homem aqui, que era o coordenador, né, ali desse... Pensem que era, vamos ilustrar, como se fosse uma seleção, assim, de modelos. Quem que vai ganhar para ser a rainha? Era a competição da beleza. E ela, todas meninadas, né, tipo, sei lá, história de princesa da Disney. Vai lá, todo mundo querendo ver que o seu sapatinho serve. E ela tava lá mais assim: não, eu tô aqui porque eu tenho um propósito. Eu tô aqui porque Deus mandou eu tô aqui. Quem sabe ela olhava: nossa, eu sou a mais improvável daqui. Os meus traços, a minha beleza não é igual a delas. Eu sou de outra nação. Eu sou estrangeira. Eu sou diferente. Eu sou órfã. Não. Ela se posiciona. Ela entende o valor dela. E a Bíblia diz que esse homem acha graça nela. O que acontece? Ele põe ela no lugar principal. Começa a dar o melhor alimento. Começa a dar o melhor para ela. Eu quero dizer para você: não vem de nós, gente. Você acha assim: eu chamo atenção porque eu sou bonito, porque eu sou especial, porque eu sou não sei o quê, porque eu falo bem. Não. O que chama atenção em você é a unção do céu. Gente, isso marca tanto a minha vida, porque eu lembro que, nossa, às vezes eu estava na escola, às vezes acontecia, ninguém estava me vendo, mas de repente alguém me via, a professora me via, alguma coisa acontecia, e o Senhor falava comigo: você tem algo que incomoda. Aonde você chega, as pessoas sentem o bom perfume de Cristo. Num lugar que está fedendo, quando chega alguém cheiroso, não tem como você não reparar. Você fala: graças a Deus, um cheiro bom para eu sentir.
É isso que você faz quando você chega no meio, você chama a atenção, porque há o sangue de Jesus sobre a tua vida. Você é luz no meio da escuridão. Não ache que você é especial por você. Você é especial porque há o sangue do Deus Todo-Poderoso sobre a tua vida. E a gente chama a atenção mesmo. A gente passa na frente mesmo. Quando Deus quer te honrar, meu irmão, não tem o que impeça. Deus vai te colocar em primeiro lugar. Deus vai fazer você passar nesse negócio que você está querendo. Deus está abrindo a porta do emprego. Deus está colocando você à frente. Quando você vê, você chega na equipe bem de quietinho. De repente você já está como líder. Por quê? Porque Deus ama honrar os seus. Porque onde você chega, a luz do Senhor chega. E a Esther, a Bíblia diz isso, ela chamou a atenção. Ela chamou a atenção daquilo. E aí... olha só que interessante o 12. Vejam que isso é bem legal. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses. Diga 12 meses. Porque assim se cumpriram os dias das suas purificações. Gente, imagina isso. 6 meses com óleo de mirra. Eu vi que isso aqui era doído, pastor. Tipo, não era uma coisa confortável. Elas eram, tipo, lavadas. E a mirra pura, ela é muito forte. Elas eram, tipo assim, queriam desinfetar mesmo, sei lá do quê. Era escovado. Elas eram lixadas ali. Você te lembra alguma coisa do teu processo? Não sei qual parte que você está no teu processo, mas eu tenho certeza que ele não é confortável. Tem dias que você pensa, nossa, essa promessa mas não vai cumprir nunca. Olha aqui. Que humilhação, ter que estar aqui passando por uma purificação, ter sendo esfregado, lavado. Imagina, aquilo doía a pele. Por 1 ano, gente, eles ficavam lavando essas mulheres, imagina que coisa louca. E é isso que a Bíblia está falando, elas passavam 12 meses com treinamento para se tornarem princesas. Afinal de contas, provavelmente também tinha todas as regras de etiqueta. Elas tinham que saber como se portar diante do rei, como comer, como, limpar a boca, não sei o quê. Devia ter todas as ordens, as regras lá. E elas foram treinadas. Eu quero dizer para você que o processo, ele sempre vai fazer parte do cumprimento da promessa de Deus. E o processo, eu falo que ele nunca acaba, porque termina um, começa outro. Hoje eu posso dizer, eu estou vivendo algo que lá atrás eu ouvi, mas Deus tem muito mais. Então hoje eu também estou vivendo um processo. Tem muitas coisas que eu não entendo. Tem muitas coisas que às vezes lá no meu secreto só eu passo. Porque não foi fácil, irmãos. Eu estou falando para vocês que eu estou amando realmente viver a vontade de Deus. Mas abrir mão do glamour, abrir mão daquilo que o Instagram me proporcionava. Estou com vontade de comer sushi hoje. Eu mandava uma mensagem, eu recebia sushi. Lá no Canadá não tem. Ninguém nem sabe o que eu estou falando. Abrir mão do teu status, abrir mão da tua zona de conforto. Aqui, irmãos, é a casa que eu cresci. Que a minha mãe é pastora e o pastor Kleber, fui da minha do casamento dele, eu era pequenininha. Me viram crescer. Eu me sinto em casa aqui. Entendeu? Aí eu fui para fora, num lugar que ninguém me conhecia. E do zero, eu tive que conquistar a confiança das pessoas. Porque uma coisa que eu entendo é que liderança a gente se conquista, a gente não impõe. Você não chega falando, eu sou teu pastor agora, me obedeça. Não existe isso. A pessoa vai te respeitar, ela vai admirar a unção que está em você. E aquilo vai fazer com que ela queira seguir você. Com que ela queira andar com você, com que ela queira se submeter àquilo que o Senhor tem colocado. Então, às vezes eu vejo lá, teve cultos que a gente teve aí 100 pessoas que eu penso, meu Deus, quem que sou eu? Nada. É Deus, é só Deus na minha vida para fazer isso. Mas são processos. E muitas vezes nesses processos você tem que permitir ser lixado, ralado mesmo. O que Deus está falando com você? Quem sabe você está resistindo, Deus está mandando você parar de mentir, Deus está mandando você parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar de sair com aquela pessoa, parar de fofocar, parar com aquela amizade. Eu não sei o que é, mas ouça, porque vale a pena. O processo, ele nos leva ao centro da vontade de Deus. E aí, a Bíblia vai contando aqui, vamos ver aqui, no versículo 15, chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail,
tio de Mardoqueu, que a tomara por filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Então ela alcançava graça aos olhos de todos quanto haviam. E olha no 17. Ó, daí ela foi elevada, né? E no 17. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as outras virgens. Então, imagina esse momento, gente. Ela chegando lá toda linda, maravilhosa. E a Bíblia diz que ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Imagina, deve ter sido lindo esse momento, aquele momento de emoção, e não sei o quê. E ela entrando lá maravilhosa, e ele olhou de certo para ela e o coração acelerou. Ele pensou, nossa, é essa mulher que eu quero para mim. E ele coloca a coroa sobre a cabeça dela. Deus tem algo grande para a sua vida. Amém? E é isso que define a sua identidade. Não é o seu passado. Não é. A Ester se posicionou. E ela foi colocada como rainha. Aí a gente vai para o 3. Que aí é a parte da história, né, a principal momento, né, o ápice da história da Ester. Então o que acontece? Tinha um cara aqui... que era o Amã, né? Ramã? Será que fala o nome dele? Amã. E esse Amã, ele era um invejoso, todo cheio dos problemas lá, e ele estava com uma raiva porque o Mardoqueu, que era o tio da Ester, não estava se prostrando para adorar o Deus dele. E ele fez o rei assinar um decreto lá, fazendo todo mundo se prostrar, e ele não se prostrava. E aí ele foi ficando com ódio. E até que ele foi lá na cabeça do rei e fez o rei lá assinar um decreto para que matasse quem não adorasse. E nenhum do povo da Ester, todos ali, os hebreus, né? Eles adoravam ao Deus vivo, todo-poderoso. Então eles seriam o quê? Mortos. E aí, olha que incrível, gente. Como Deus, Ele sabe de todas as coisas. Eu não sei totalmente o porquê que Deus está me levando lá para o Canadá e por que nós estamos começando esse trabalho lá com os brasileiros. Mas quem sabe daqui 10 anos eu olho para trás e pense, meu Deus, que honra fazer parte disso. Eu posso estar em outro lugar, quem sabe eu esteja, sei lá, na Europa, ou esteja aqui de volta, eu não sei. Mas eu vou olhar e falar, Deus, que honra. O Senhor me levou lá porque o Senhor tinha um propósito. E daí o que acontece, gente? A Bíblia fala que o Mardoqueu, daí ele se veste com a roupa de saco e fica lá gritando e fica lá para frente do castelo lá e chamando atenção, né? Ele lá com roupa de saco e daí a Ester vai perguntar o que está acontecendo e ele conta. E aí, deixa eu ver aqui. Ó, o 2 ele está contando, ó, que todos que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Era diante do Ramã, isso mesmo. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Então, esse Ramã ficou com raiva disso, porque ele queria ser o poderosão, né? Gente, depois eu vou contar um spoiler. Leiam esse livro inteiro, porque o jeito que esse cara morre... Não, dá uma história muito boa. Tipo, ele é enforcado no lugar que... Não vou dar o maior spoiler. É muito spoiler, vou deixar vocês lerem depois. Essa parte eu não vou contar, que é muito boa. Como que Deus faz as coisas, sabe? Às vezes a gente acha assim... Não, um parênteses. Às vezes a gente acha que nós precisamos lutar uma luta que não é nossa. Deus está falando para você, descansa, estou cuidando de tudo, eu vou te honrar. E Deus cuida. Aqueles que se levantam contra o propósito, o chamado, aquilo que Deus tem para a nossa vida, irmão, eles mesmos tropeçam naquilo que eles mesmos quiseram fazer contra você. Não se preocupe. Não deixe o ódio entrar no teu coração. Até porque muitas vezes as pessoas mesmo são usadas pelo próprio Deus para fazer a gente voltar para o propósito. Às vezes a gente acha que aquela pessoa é nossa inimiga. Não. Deus está usando ela ali para te pôr no prumo de novo. Mas enfim, daí Ramã, lá no 8, ele faz uma lei para matarem todos os judeus. E aí, eu quero achar a parte da Ester. Acho que é no 4 agora. Deixa eu ver aqui. Resumindo, então, ele não se prostra, né? Eles não se prostram. Daí no 4:1. Quando Mardoqueu soube tudo que se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até adiante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E aí a Ester quis saber, daí lá no 7,
Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para lançar a perder. Aí o 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar no rei... isso é então aqui. O Mardoqueu contou tudo o que aconteceu. Falou para eles, nós vamos tudo morrer. E aí a Esther fala para ele no 11 assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar na presença do rei. Então, o que aconteceu aqui, né? A Esther fala para ele, faz 30 dias que o rei não me chama e você está pedindo para eu ir lá interceder pelos judeus, para ele não matar os judeus, para não acontecer isso com os judeus? Mas faz 30 dias que ele não me chama. Se eu entrar lá na presença dele e ele não estender o cetro dele, eu vou ser morta. Mas olha como Mardoqueu era um homem de Deus aqui, ó. Porque ele fala assim no 13. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther, né? Mandando os recados. Não imagines em teu ânimo que escapará na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, olha que lindo isso aqui. Socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa e de teu pai, né, perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino. Olha só, o Mardoqueu falou assim, ó, se você não fizer, e escute bem, jovem, se você não pregar, se você não viver o teu chamado, se você não pregar para a pessoa que está do seu lado, não se preocupe, porque Deus vai levantar outra pessoa. Se eu não fosse para o Canadá, Deus ia começar esse ministério lá de algum jeito ou de outro, e Ele ia alcançar essas pessoas. O problema é o que acontece comigo. Imagina você deixar de fazer parte disso. Imagina você perder a oportunidade de fazer parte do plano perfeito de Deus. Imagina você perder a oportunidade de ser o canal de salvação para as pessoas ao seu redor. Imagina você perder a oportunidade de viver um chamado, algo extraordinário na presença de Deus. Imagina. E ele fala assim, com certeza você morrerá, Esther. Mas o socorro para o povo vai vir de outro jeito. Aí ele fala assim, será que não foi por isso que você se tornou rainha? Será que não foi para um tempo como esse que eu te coloquei nesse lugar? E eu faço essa pergunta para você. Terão momentos na sua vida que essa pergunta ela ecoa. Será que não foi para isso que um dia Deus fez aquilo lá atrás? Será que não foi por isso que um dia Deus te colocou onde você está? Tem coisas que a gente nem imagina, mas que Deus te colocou num lugar de honra para que você possa fazer diferença. E às vezes vai ser bem desconfortável. No caso da Esther, ela podia morrer por se posicionar e ir até o rei. Mas ela era a única que podia fazer isso. Ela era a rainha que achou graça aos olhos do rei. E se ela tinha medo de morrer, quem dirá um outro judeu qualquer entrar na presença do rei ali, o que ele ia fazer? Podem cortar a cabeça. A rainha, a Esther, era a única que tinha esse poder. Mas o Mardoqueu fala, mas não se preocupe, se você não for, Deus vai dar um jeito. Porque Deus faz, irmão. Deus faz até as pedras clamar, se precisar aparecer, sei lá. Eu acho tão bonita a história da Cristianismo Decidido, que é a igreja dos meus sogros. A história deles, gente, eles acharam um papel. Um cara achou um papel que falava sobre um missionário, sobre 2 missionários que viriam para o Brasil. Era tipo uma carta. E essa pessoa achou, só que eles não sabem como que isso foi parar na região de Ponta Grossa. Alguém passou, tipo, veio de algum, assim, de um correio, de alguma coisa, porque eles tinham mandado para umas escolas e não tinham tido a resposta. De alguma forma, alguém jogou fora aquele papel. Umas pessoas pegaram aquilo, enviaram cartas e eles enviaram, porque é uma igreja, acho que tem 90 anos, né? Mandaram missionários alemães para pregar o evangelho naquela região. É uma história muito bonita. Você pensa, cara, Deus fez o papel aparecer ali, porque Ele tinha pessoas específicas para salvar daquele jeito. Deus faz isso.
Por isso eu quero dizer para você, Ele não precisa de você. Diga a pessoa que está do seu lado, Deus não precisa de você. Mas diga assim, mas é uma honra fazer parte da obra dele. Uau, é uma honra, é maravilhoso. E aí ele fala assim, será que não foi por isso que você se tornou rainha? E aí ela fala assim, então disse Esther que tornasse a dizer Mardoqueu, olha isso, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E se tiver... Como que está a versão de vocês? Veja, no final do 16, quase no... O meu tá, e perecendo, perecerei. Como que está o de vocês? Tem algum que está se morrer, morri? Fala aí. Se eu tiver que morrer, morrerei. Aqui, essa versão do Gajim de hoje. Olha o que ela fala. Eu vou. E se eu tiver que morrer, eu morrerei. Você tem coragem de dizer isso para Deus? Eu vou fazer a tua obra, Senhor. E se eu tiver que morrer, morri. Afinal de contas, morrer vai ser lucro. Porque eu vou encontrar com o Senhor. É o que eu mais quero. Viver com Deus é chegar a um ponto de que você não tem mais o apego, sabe? Com as coisas passageiras. Você fala assim, Deus, se tiver que morrer, morri. Mas eu vou fazer a tua vontade nesse lugar. Uau! É extraordinário, né? É extraordinário. E teve vários momentos no Canadá que eu pensei, Deus, se foi só por esse momento que o Senhor fez tudo aquilo na minha vida, que eu tive que viver uma das maiores decepções, que tive que ser moída, me decepcionar e deixar o Senhor curar o meu coração, me tratar, e aí o Senhor mudou a minha história, e o Senhor foi transformando tudo, e de repente o Senhor me conectou com o Lucas de novo, e aí o Senhor fez ele voltar para lá, e nós passamos aqueles 2 anos no Brasil te servindo, e quantos vistos negados, quantos dias que eu achava que não ia dar certo, que eu não ia conseguir chegar aqui, que parece que o Canadá não me queria, mas o Senhor sabia do tempo certo. Se tudo isso foi por causa dessa alma que eu estou vendo hoje aqui aceitando Jesus, tudo valeu a pena. Se foi só por essa. Nesse último domingo, eu contei hoje de manhã quem assistiu o programa, tiveram vários momentos assim. Nós recebemos um amigo do Lucas que é pastor ele é pastor da Alemanha. Fala 5 línguas, uma bênção, dá para trazer ele para cá. Move muito assim no profético. Lindo ele ver operando ele no dom. E a gente levou ele para lá e teve um dia que estavam umas 5, 6 pessoas assim. E tinha uma irmã que ela já tinha se convertido no Brasil, mas ali que ela estava vivendo as experiências com Deus, o sonho dela era falar em línguas. O sonho dela. E o outro sonho dela era que os filhos estivessem servindo a Deus. E os filhos têm ido na igreja, na brasileira. Nunca quiseram, não estavam firmes na outra e eles se firmaram. Olha como Deus fez, gente. Nós estávamos num culto numa quarta-feira, numa faculdade lá, na UVic. Nós pegamos uma sala lá, que a gente não ia conseguir usar a igreja aquele dia. E daí ele falou assim, né? Ele pregou e tal, foi uma bênção. De repente veio uma presença de Deus. Ele falou, quem aqui quer ser batizado no Espírito Santo? E ela foi uma das primeiras a levantar. E o filho dela levantou também. Não, vou contar direito, não foi assim não. Ele foi orar pelo filho dela primeiro. E ele perguntou para o filho dela, você quer ser batizado no Espírito Santo? Estou sentindo isso. Ele falou, eu quero. E eu já vi ela assim, tipo, meu Deus, meu filho vai ser batizado no Espírito Santo. E aí ele ficou em pé, e o pastor orou, e ele começou a falar em línguas. Aí o pastor veio para frente ali com o Lucas, e o Lucas falou, gente, tem mais alguém que quer ser batizado no Espírito Santo? Vem para cá que a gente vai orar. Nós estávamos umas 15 pessoas aquele dia, pastor. E vieram para frente. E aí o pastor Samuel pegou o filho dela e falou assim, não sou eu. É o próprio Espírito Santo, é Deus que faz isso aqui. Por isso eu quero que você ore pela sua mãe, porque ela vai receber o batismo no Espírito Santo agora. E o filho dela começou a orar por ela, gente, e ela foi batizada no Espírito Santo. E eu no teclado assim, gente, podia ser mais lindo que isso?
Ela sonhava em falar em línguas, ela buscava no Senhor e Deus preparou aquele dia para o filho dela orar por ela e ela recebeu o batismo do Espírito Santo. Aquele dia eu estava cantando e eu só ficava, obrigada, Senhor, obrigada porque o Senhor me trouxe aqui, obrigada porque eu estou fazendo parte disso, isso é lindo! Meu coração parecia que ia explodir de alegria por eu estar vendo com os meus próprios olhos aquilo que Deus estava fazendo. E aí, nós tivemos uma irmã também que ela começou a vir, fazia uns 2 meses que ela estava frequentando a igreja e querendo saber mais de Deus. O marido dela é canadense, ainda não se converteu, mas nós estamos profetizados que através da vida dela ele vai se converter. E ela foi de voluntária no Relate, que é uma conferência de jovens. E aí, no final do Relate, muita presença de Deus também. Foi lindo, lindo o que Deus estava fazendo. Os jovens, eu falo assim, gente, o mover de Deus, ele... Não importa a língua, a gente sente, entende? E aí os jovens vieram para frente, um quebrantamento e tal, e no final teve batismo lá fora, num frio do Canadá, devia estar uns 10 graus, sei lá, aquela água lá. E alguns jovens quiseram se batizar naquele dia. E ela, voluntária, foi correndo e falou, eu quero me batizar. E se batizou. Quando eu vi ela se batizando, a mesma coisa, eu falei, Deus, se foi só por causa dela, valeu tudo a pena. E agora, nesse último domingo, também. Essa mulher é uma médica, ela trabalhava no Pará, uma ginecologista e obstetra. Plantões e plantões, e sem tempo para a família, sem tempo para os filhos, trabalhando muito. E o marido dela passou num mestrado para estudar no Canadá. E ela falou, eu vou tirar esses 2 anos sabáticos da minha vida, vou dar uma pausa na minha carreira, porque eu preciso descansar, eu preciso curtir minha filha, meu filho, minha família. E Deus, né, ela não falou Deus porque ela não era convertida. Ela falou, eu vou viver esse momento. E foram. E nós temos um welcome, que é tipo um grupo para boas-vindas, para receber as pessoas. Os imigrantes que chegam, a gente vai lá, pega a pessoa no aeroporto, leva para casa, ajuda na primeira compra, leva no primeiro mercado, porque eles chegam sem carro, sem nada, e lá é tudo longe. E aí a gente fez isso com eles. E ela ficava toda hora, mas por que você está fazendo isso pro Lucas, né? Mas por que você está fazendo isso? E o Lucas, porque hoje é Valentine's Day. Valentine's Day é o dia do amor, a gente expressa o amor de outras formas, porque lá não é dia dos namorados, o Valentine's é também. Mas é um dia, tipo, na escola, da cartinha, pros amigos, tipo, não é igual aqui, dia dos namorados mesmo. E daí o Lucas falou um dia de expressar o amor, dela, mas o que você faz da vida? Ele falou, eu sou pastor. Ele, bom, agora eu entendi. Mas ela mesma testemunhou, ela falou assim, eu fiquei esperando ele falar, e você tem que ir na minha igreja. Você não vai na minha igreja? Eu te trouxe aqui porque eu quero que você vá na minha igreja. O Lucas não falou nada. Aí no final ela perguntou, ela falou, mas tem culto? Como é que funciona, né? O Lucas falou, vocês vão ser muito bem-vindos todo domingo, blá, blá, blá. Gente, ela demorou uns 2 meses para ir. O primeiro culto que ela foi no nosso culto de Páscoa, foi o nosso maior evento. Teve mais 110 pessoas, eu acho. Teve canadense também, porque era churrasco. Aí eles queriam comer, né? Que nada se compara ao nosso churrasco. Gente, estava bom aquele churrasco. Eu mando pro meu pai e falo, pai, tem churrasco aqui no Canadá também. E é bom, as carnes lá são boas. Tem uma picanha. Mas, enfim. E aí, eles foram participar desse culto, e foi um culto evangelístico, e eles foram tremendamente tocados. Foi ela, o marido, a avó e 2 filhos. Uma de 13 e o menino, acho que tem uns 9. E aí, o marido dela chorou, e aí chegou para o Lucas e falou assim, pastor, eu não sabia o tanto que eu precisava ouvir essa mensagem, como eu percebi aqui. Eu posso vir mais vezes? A Lucas falou, mas com certeza. Resumindo para vocês, gente, eles estão super firmes, aceitaram Jesus, começaram a caminhada. É lindo ver o que Deus está fazendo. E nesse último domingo que eu estava aqui, e até contei um pouquinho aqui na igreja, ela foi batizada. E foi lindo o batismo dela. O jeito que aconteceu, assim, gente, sobrenatural. Foi, nossa, realmente estava nublado e ela nem ia se batizar porque o marido dela estava trabalhando, e ela chegou correndo e falou, não, eu preciso, eu estou sentindo, é hoje o meu momento. A gente deu a aula do batismo e ela se batizou e o céu se abriu bem na hora, assim. O Lucas falou que viu um solzão e Deus falou ali a mesma coisa que ele falou para Jesus, né? Você é minha filha amada em quem eu tenho prazer. E ela, e eu assistindo daqui, chorando também. Que é lindo. Tem acontecido cura, tem acontecido milagre, porque esse é o Deus que nós servimos. E eu falo, se foi só por causa dela e da família dela, valeu tudo a pena. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. E você também pode fazer isso. Aonde você está, tem pessoas que, assim como a rainha tinha o livre acesso para interceder por, você também pode. Você também pode fazer diferença na vida dessas pessoas. E aí, gente, olha o que acontece.
no próximo. Olha que lindo. No próximo, no 5. 1. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio. Imagina a cena. Devia estar aqueles reunião, um monte de homem falando, e não sei o que vai decidir, e o rei lá, ou estavam festando, sei lá o que estavam fazendo. Mas ela se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. E olha só, imagine o momento, aquela tensão. O rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. E aí, imagina aquele momento que a Ester aparece. E todo mundo pensa, meu Deus, ele vai mandar matar ela. Será que ela vai morrer agora? Ninguém chamou a Ester. E ela está se atrevendo a vir aqui na presença do rei. Mas olha o que a Bíblia conta. 2. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester, imagina esse momento, gente. Chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: o que é que tens, rainha Ester? E qual é a tua petição? Até a metade do reino. O que foi, rainha Ester? O que você deseja? Mesmo que seja a metade do reino, você será atendida. Uau! Esse é o Deus que a gente serve. E aí, resumindo para vocês o que acontece, ela faz lá os jantar, 3 jantares, ela tem toda uma sabedoria do jeito de agir, até que o rei descobre, né, que o Ramã, que era o problema ali, que estava fazendo a falcatrua. E, resumindo, o povo, né, livre daquela sentença, e muito mais que isso, né, ele faz assim decretos de honra para respeito e cuidado com os judeus ali que viviam naquela região. Então é muito lindo o que Deus faz através da vida da Ester. Tudo, primeiro, porque ela lá atrás não se escondeu na vergonha dela, na orfandade, na incapacidade, naquilo que ela não podia fazer. E ela vai se posicionando passo a passo até que ela chega nesse momento de fazer exatamente aquilo que Deus tinha colocado ela como rainha para fazer. Glória a Deus! Não é lindo? E resumindo assim para vocês, eu nem sei se tem foto, tem? Alguma coisa lá do Canadá? Acho que a gente mandou. Tem? Se quiserem mostrar? Essa é a Oscarla, a doutora que eu falei para vocês, que aceitou, que tem caminhado com a gente e se batizou. Essa é a avózinha. Aqui é o Emerson, uma bênção também ali, que serve com a gente. Pode ir passando. Esse a gente hoje faz, então para vocês entenderem, nós temos, hoje eu sirvo na igreja Life Tree, onde o Lucas é pastor de jovens, e um pastor auxiliar ali junto com o Caleb. Então tem o templo principal. Acho que eu não tenho foto do templo principal aí. Esse aqui é uma das salas onde a gente faz todos os domingos, às 18 horas. Então, às 10 da manhã, é o culto inglês, no templo principal da igreja. E todos os domingos, às 6 da tarde, nós fazemos nessa sala. Quando nós temos culto especial, um evento, a gente faz lá no salão principal também, né? Esse é um grupo dos homens. Tem todo o primeiro sábado de manhã do mês, uma reunião só com os homens. Eu não pus das mulheres, mas a gente tem também. Pode passando. Sempre com comida. Aqui é um pouco da atividade desse último, que foi um grande evento, que tem todo ano, quando começa o verão lá, né? Porque lá tá verão, aqui tá inverno, lá tá verão. E eu fugi do verão para vir passar frio aqui. Oh, meu Deus. A pessoa gosta do frio, né, gente? Tá perseguindo o frio. Pode ir passando. Mas os brasileiros que mais faz festa, né? Eles fizeram as atividades brasileiras, estavam tudo. Tudo isso aí é brasileiro, gente. Só isso? Tem mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Pode passar na foto. Essa foi o Relate, que é a conferência de jovens. E quando ela resolveu... Todos os jovens em volta ali, a gente fez uma... E ela... Aí é o Lucas, que ele estava filmando, né? E tem ele cantando, mas todo mundo cantou. Oh, happy day! Dia feliz. Conhece essa música? Eu nunca mais serei o mesmo. Foi muito legal, gente, ela querer se batizar.
Eu não sei se tem um vídeo do louvor. Aí foi lindo o jeito que ela... A gente faz muito isso da tradução simultânea. Por isso que eu falo que quem quer ir para lá, o inglês e o português, todos os nossos cultos em português, gente, a gente faz tradução simultânea em inglês, porque sempre tem canadense. Porque eles amam eles falam que eles amam o fogo do brasileiro, né? A empolgação, a forma com que a gente adora. Eles acham lindo demais. Então, eles são a filha dela ali, do ladinho. Lindo demais, gente. Ó, isso aí pra mim, quando eu vi esse vídeo, eu falei, meu Deus, valeu tudo a pena. Só por essa família. Se fosse só por essa família, já teria valido a pena. Aí esse irmão aqui que tá cantando, calça jeans aqui, camiseta branca, dá até pra você abaixar aí pra eu contar um pouquinho dele também. Ele convertido há muito tempo, e nos cultos atrás, bem quando aconteceu os negócios do Rio Grande do Sul, foi a primeira vez. A gente estava adorando e tal, acabou um louvor e ele começou, gente, a profetizar. Pegou o microfone e porque Deus está falando que Ele está cuidando de você. Será que você não se lembra? Será que você não consegue reconhecer? E lá chapuletaram e de repente veio aquela unção e todo mundo começou a chorar e se prostrar no chão. E o que está acontecendo? Aí no final do culto ele veio pro Lucas e falou assim, pastor, isso nunca aconteceu comigo. Ele falou, eu nunca vi um negócio desse. De repente, do nada, eu comecei a orar. Eu comecei a sentir um negócio. Eu falei, o que é isso? O que está acontecendo? E aí a gente foi explicar para ele o que era, né? O dom profético fluindo. E o corpo de Cristo, Deus vai levantando, irmão. De repente, um ali começa a falar em línguas, o outro começa a interpretar. A Bíblia diz que a igreja é assim. E que precisa haver os ministérios, né? Para que a igreja conclua. E ele foi um que foi ativado ali, que Deus falou, vou usar você. E aí, ele tem se movido. E daí agora, nesse culto que teve no Backyard Bash, que foi ao ar livre, foi todo em inglês, de manhã. E eu que ia cantar, daí eu estava aqui, eles colocaram ele para cantar e aconteceu a mesma coisa. Só que ele pegou e falou, Lucas, vem aqui traduzir porque eu preciso falar o que Deus está mandando. E foi falando para o povo e fez o povo vir tudo para frente, todo mundo se ajoelhou. E aí, no final do Backyard Bash, os canadenses vieram falar para o Lucas, falaram, o que vocês têm? Que unção é essa que a gente nunca sentiu? Ele falou, faz mais de 20 anos que tem esse Backyard Bash e tem pessoas que vão desde essa época. E falaram assim, em todos esses anos, eu nunca senti o que eu senti hoje. Eu nunca vi o que está acontecendo hoje. Eu falei, glória a Deus. Aí nós temos até aquela foto que aparece no fundão. Geralmente, os canadenses sentam ali, tem uns que têm ido sempre. Tem um irmão, que eu até contei hoje também, que ele ia se suicidar. Num domingo de manhã, ele passou na frente da Life Tree e eu falo, tem uma unção, um favor de Deus naquela igreja quando a gente chega, sabe, gente? Quem for lá visitar nós vai entender, eu não sei, Deus tem um mistério naquele lugar. E aí esse homem, na verdade, tem 3 filhos jovens já, chegou lá e se abriu com uma das líderes ali, mais um líder, e chorou e tal, e falou que ia se matar e não sei o quê, e daí oraram por ele, e Deus curou, e de repente ele aceitou Jesus, e foi vivendo uma vida com Deus, e agora ele vai em todos os cultos brasileiros, ele ama. Aí esses dias o Lucas conversando com ele em inglês por mensagem, e de repente ele mandou, tenha um ótimo dia. Tá falando português já. Aí diz que ele e a filha dele ficam falando português em casa, vão aprendendo as palavrinhas, já falam obrigado, já falam oi, não sei o quê, já vão falando as coisas igual a gente. Porque eles estão amando a língua, e a filha dele nunca foi na igreja, não era convertida. Aí começou a frequentar a Life Tree e vai no cultos brasileiros, e ela falou para ele, pai, eu gosto do culto em português, eu quero continuar indo no culto em português, eu não sei o que tem lá, mas eu amo ir naquela igreja. E Deus tem falado para nós, que Deus tem levado a gente lá, não para criar uma bolha de brasileiros que só falam em português e tá lá dentro do Canadá vivendo um mundinho, não. É para nós irradiarmos aquilo que Deus colocou em nós no Canadá, para todas as nações. Até porque naquele lugar, gente, quem for lá vai ver, o Canadá é muito aberto para imigrante. Você vai no mercado, você vai ouvir tudo que é língua. Você vai ouvir muito inglês, mas você vai ouvir coreano falando, você vai ouvir o chinês, o japonês, o indiano, o que você imaginar, mexicano, tem de tudo, é todas as línguas. Na própria igreja a gente encontra todas as nações, isso é muito incrível. E Deus prometeu o quê? Nações. Deus me colocou lá num lugar que tem tudo que é nação. E é lindo o que Deus tem feito. Então, assim, só para vocês entenderem, né? Nós fomos
por um convite da Life Trip, e o Lucas continuar trabalhando com os jovens. E com alguns brasileiros que a gente conheceu lá, eles falaram, a gente tem orado há muito tempo por cultos em português, a gente quer adorar Deus em português, cantar nossas músicas em português, vamos começar um trabalho em português? Hoje, inclusive, as músicas, tem várias que só tem em português, né? A gente põe a letra em inglês também, para eles aprenderem o que é o significado e poderem adorar a gente, junto com a gente. Deus está fazendo coisas maravilhosas naquele lugar. Essa mulher... Estou terminando, gente. Só porque é muita história para contar mesmo. O pastor Kleber falou que hoje ele ia me dar tempo para eu contar um pouco mais. Essa senhora aqui, há uns 3 cultos atrás, ela falou para o Lucas, falou para a gente, eu estou com muita dor nas minhas pernas, faz uma semana que eu estou com dificuldade de andar. E a gente orou ali por ela antes do culto começar, o culto começou e foi, e aí no final do culto ela olhou, olha, pastor Lucas, e aí saiu correndo assim no corredor da igreja. E falou, estou curada, passou a dor. E eu falei, glória a Deus. Deus está fazendo cura, milagre, salvação, transformação. E mais do que isso, criando mesmo uma família ali como corpo de Cristo para manifestar o reino de Deus. Então, eu quero dizer para você que lá na frente, quem sabe, um dia você olha e fale, nossa, eu passei por aquele processo, mas que bom que eu passei. Porque hoje, isso aqui faz tudo valer a pena. E o que você está vivendo hoje é a resposta da oração lá atrás. Você provavelmente é a resposta da oração dos teus pais, de um tio, de um amigo. Alguém que orou por você um dia para você estar aqui, sentadinha aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Porque você é amado pelo Senhor. Você é precioso. E o reino de Deus, ele é uma sementinha, né, que vai frutificando. Então, não para na gente. Ela começou em alguém e ela vai assim, ó. E hoje, para a gente encerrar, que eu vou deixar um negócio assim para vocês orarem e Deus ir abrindo essa porta. Desde que nós chegamos lá, como eu falei, a gente tinha essa intenção de poder abrir as portas para receber, né, pessoas para ir para lá também. Fazer a obra de Deus, serem capacitadas, terem a experiência no inglês. E hoje, então, a partir de setembro, né, a gente começa com a primeira turma, em nome de Jesus, né, que vão ter outras, a gente profetiza isso, mas será a primeira para a gente ver. De escola ministerial mesmo, né? Já temos umas meninas aí se preparando para ir. E eu queria levar mais gente, né? Nós queríamos levar 6. Então, quem sabe aí Deus... Ainda dá tempo, é setembro, pastor. Vamos se mexer para que isso aconteça. Para que vão lá com a gente vivenciar, né, a preparação, a capacitação ministerial, mas também, né, em inglês. E que seja uma capacitação para que depois de lá nós possamos ir para muitos lugares. Que não haja empecilho para a gente pregar aquilo que Deus está entregando nesse lugar. Pode sair algo bom de Guarapuava? Pode. E como pode? Eu vejo até, pastor, teve um dia que eu estava... Tem uma igreja no Canadá que é bem influente e ela faz discipulados. E as igrejas usam os vídeos deles, assim, os vídeos bem legal, assim, bem bolado e tal, e eles vão ensinando sobre temas. Eu falei, nossa, cara, imagina a gente fazer uma versão assim do Ensina Graça em inglês. Trazia aqui, usava com os canadenses, entendeu? Eu falei, Deus vai fazer isso. E vai começar aqui, vai começar em nós, vai começar através de você. E a gente vai... Porque realmente o português é muito falado, porque o Brasil é gigantesco. Então a gente encontra brasileiro em tudo que é canto. Mas o inglês é a língua universal hoje, né? A principal, onde você quer estar, você vai achar alguém que fala. Então eu creio que Deus está nos entregando algo, mas também nos levantando para levar isso para as nações. Amém? Então que essa palavra hoje tenha colocado primeiro a identidade de que você é filho. E nada mais importa, porque o Senhor mudou a tua história. E você tem um propósito de manifestar o reino de Deus aonde você está. Levando salvação para o povo. Levando salvação, assim como a Esther se posicionou sem medo. Se tiver que morrer, morri. Mas eu vou interceder por esse povo. Que você seja um jovem, uma jovem, que se levante para fazer a diferença aonde você estiver. Amém.